E em uma reviravolta na França, a esquerda venceu as eleições legislativas no país. Há uma semana, o partido de Marine Le Pen liderava o primeiro turno. Quem tem os detalhes para a gente é a nossa editora de internacional, Beatriz Poente. A Bia já está por aqui. Bia, boa noite para você. Boa noite, Pajete. Olha, quando saiu a pesquisa de boca de urna após o fim das votações, a nova Frente Popular de Esquerda já comemorou a vitória de virada, viu? O partido conseguiu 182 cadeiras, enquanto o centro ficou com 168. A extrema-direita, que liderava, conquistou 143. Mas, olha, apesar de ter vencido, o partido de esquerda não conseguiu a maioria. Então, o que deve acontecer, Pajete, é que provavelmente a esquerda e o centro terão que formar alianças. Com esse resultado, o primeiro-ministro da França, Gabriel Attal, admitiu a derrota e disse que colocaria o cargo à disposição já hoje, segunda-feira. O nome do próximo primeiro-ministro francês deve ser Jean-Luc Mélenchon, que comanda um dos 5 partidos de coalizão de esquerda. Ele ainda precisa ser aprovado pelo Macron, viu? E olha, durante essa celebração teve protesto também. Milhares de pessoas se reuniram na Praça da República, em Paris, para acompanhar os resultados. E conforme os ânimos foram se exaltando, houve confronto entre manifestantes e policiais. Algumas pessoas vandalizaram carros, pontos de ônibus e colocaram fogo também em lixeiras. Mas olha, agora esse protesto já foi dispersado, Pajete. E a gente continua com esse assunto, porque para a gente poder entender melhor esse contexto das eleições na França, a gente conversa com o especialista em política internacional, Felipe Vidal. O Felipe, inclusive, participa com a gente porque uma coisa importante nessa eleição foi a reviravolta em tão pouco tempo. Felipe, o que você avalia que foi fundamental para que isso ocorresse dessa forma na França? Uma boa noite para você. Boa noite, Marco. Bom, o que foi fundamental para que as eleições francesas acabassem tomando esse rumo acabou sendo essa mobilização da população francesa, né, em geral, mas não só francesa, também mundial, em prol de uma manifestação contrária, né, de uma demonstração de poder frente a esse crescimento, a essa representação maior que vinha se indicando do agrupamento liderado ali historicamente, né, pela família Le Pen, agora pelo Jordan Bardella, do partido Reunião Nacional. Então, o que aconteceu basicamente foi que a França tomou os esteios da própria política, digamos assim, né? Então, o que a gente pode considerar é que foi uma mensagem que não foi só para o partido de extrema-direita, né, que é o Reunião Nacional, mas foi uma mensagem dos franceses como um todo para os políticos do seu país, no sentido de que eles estão a par do que está acontecendo e eles são capazes de decidir o futuro do seu próprio país, uma vez que aquilo que indicava, né, uma vitória, um resultado bem sucedido da Reunião Nacional nesse segundo turno de hoje foram os resultados do primeiro turno da semana passada. Só que a gente tem que considerar que esse primeiro turno da semana passada contou com uma abstenção bastante alta, recorde inclusive, no país. Então, o que aconteceu hoje foi que a população basicamente se mobilizou e colocou, de fato, a voz, né, nas urnas. Felipe, a Beatriz Poente segue com a gente. Bia, você tem alguma pergunta também para o Felipe? Tenho sim, Pajete. Olha, Felipe, eu queria te perguntar sobre uma declaração da Marine Le Pen. Ela disse que o resultado de hoje é uma vitória que foi adiada, né? Que esse aumento de número de cadeiras é a semente para o amanhã. E queria que você comentasse um pouco como a gente consegue projetar um futuro com essa França ainda dividida, né? Como Macron vai governar com essas 3 forças aí que não são, que não conversam muito bem entre si, Felipe. Na verdade, agora a gente vê um cenário na França de extrema incógnita, né? Porque a gente tem 3 forças que estão quase que pareadas, né? Elas têm ali uma diferença entre si em número de assentos, como você mesmo citou anteriormente, ali aquela diferença que vai do 182 para 168 e 143, respectivamente, né? Mas elas são forças que não se dialogam de maneira alguma, ou seja,
A gente tem uma maioria, que não é a maioria absoluta, mas é uma maioria que é formada pela coalizão de esquerda. A gente tem ali uma coalizão de centro com um número bastante significativo também de cadeiras. E essa coalizão de centro, durante as eleições, chegou a falar que não dialogaria, não formaria coalizão com nenhuma nenhum tipo de extremismo, que eles chamaram, né? Seja ela de direita, seja ela de esquerda. Então, ou seja, a gente pode considerar também que essa coalizão, né, chamada de Juntos, né, Ensemble, em francês, que é a coalizão governista, né, que apoia o atual governo do Emmanuel Macron, vai exercer uma espécie também de resistência a dialogar com o Mélenchon, que é o provável, né, primeiro-ministro agora, uma vez que a gente teve aí a nova Frente Popular com o maior número de cadeiras. Só que a Marine Le Pen vai também exercer essa resistência, mesmo com um número de cadeiras minoritário, ainda que seja um número de cadeiras significativo, um número de cadeiras minoritário em relação a essas outras duas frentes. E somando com o partido, né, com a frente Ensemble, a gente pode ter bastante problema nessas decisões de maior de mais caras para o país, né? Essas decisões mais relevantes para o país, especialmente a nível internacional, uma vez que a gente está falando da decisão agora do primeiro-ministro, que é aquele que vai tomar as decisões mais a nível doméstico, enquanto que o presidente ele se torna uma figura quase que figurativa, uma vez que ele fique na oposição, né, numa figura de não coalizão com o primeiro-ministro, como é atualmente, né, o Emmanuel Macron e o Gabriel Attal. Felipe, ainda a respeito das declarações a respeito da eleição, a gente viu ao longo da semana que o ex-jogador Raí fez um discurso na França contra a extrema-direita e o jogador da seleção francesa Mbappé também se pronunciou a favor da vitória dos partidos de esquerda nas eleições. Você acha que isso aumentou a participação popular, já que na França o voto não é obrigatório? Sem dúvida, Marcos, sem dúvida. Essa participação das pessoas, das figuras públicas, né, das celebridades, influenciadores de alguma forma, não só influenciadores de internet, mas influenciadores sociais como um todo, impactou significativamente nesse resultado, até porque o que a gente vê basicamente desses partidos de extrema-direita, e mais significativamente, né, o Reunião Nacional, que é o partido da Marine Le Pen ou do Jordan Bardella, como queira, é exatamente essa postura anti-imigração, anti-diversidade religiosa, é uma postura eurocética, é uma postura extremamente nacionalista. Então, essas figuras que representam parte dessa multiculturalidade e dessa diversidade que o país, né, que a França, como qualquer outro país no mundo, também contém, eles tiveram uma importância bastante significativa, uma vez que eles também representam parte do orgulho nacional, né? A gente está falando aí, por exemplo, do Mbappé, que é hoje um dos maiores símbolos de orgulho nacional no esporte, que é considerado o esporte nacional também na França, né? Assim como o Raí, que é ídolo do Paris Saint-Germain, um grande clube de futebol por lá. Então a gente tem figuras bastante relevantes. Cabe lembrar também que o próprio Jean-Luc Mélenchon, que a gente acabou de falar, que deve assumir o cargo de primeiro-ministro, ele é nascido em Tanger, né, que é uma região que é localizada no atual Marrocos, né, que à época ainda pertencia à França, né, sob domínio imperialista ali no norte da África, mas é uma região que hoje pertence ao atual Marrocos. Então ele dialoga totalmente com essa questão de ser contrário nessas políticas antimigratórias, que é uma das bandeiras do Reunião Nacional. Felipe, quero agradecer a sua entrevista aqui no SBT News e fique à vontade, a qualquer momento, para voltar com a gente com mais informações sobre a eleição também. Uma boa noite para você. Boa noite. Até mais. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.